Ó meu querido Pai, entrar na Tua presença é uma honra, é um privilégio, é uma bênção. Muito obrigada. Obrigada por essa oportunidade, mais uma que o Senhor nos concede e nós podemos usar muito bem. Adorar o Senhor é uma dádiva maravilhosa. Perdoa as nossas falhas, nossos erros e pecados. Se nós falamos ou fizemos algo que tenha te entristecido, Senhor, nos perdoa. Perdoa todas as nossas falhas, perdoa todas as nossas fraquezas, perdoa. Passa do Teu sangue sobre nós. Passa do Teu sangue sobre a igreja, o ministério, o nosso povo em todo lugar, sobre mentes e corações. Que vidas sejam transformadas, mudadas. Que a Tua palavra possa mudar radicalmente vidas. Que pessoas sejam completamente transformadas pelo ensino da Tua palavra e a revelação acima de tudo dela. Assuma o controle deste trabalho e derrama unção e poder. Nós precisamos de unção, nós precisamos de poder para que o trabalho seja bem sucedido. E um trabalho bem sucedido significa vidas salvas, transformadas, maduras, crescidas, frutificando, evoluídas, amadurecidas. Pessoas que amadurecem. Então, assuma o controle e transforma vidas. Que mentes sejam transformadas e corações trocados, mentes renovadas. Ó Deus, abençoa os lares, abençoa as famílias, abençoa o seu povo. Abençoa com força, com visão, com entendimento. Obrigada pela vida, pela salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida. Perdoa-nos, nos cobre com Teu sangue. Eu repreendo todas as obras do mal. Eu repreendo todas as obras do mal contra nós. Inveja, olho gordo, maldades, pragas, rituais malignos, atuações diabólicas. Inveja, olho gordo, maldades, pragas, maldições. Nós destruímos em nome de Jesus. O Teu sangue tem poder. Nós destruímos agora todas as forças do mal. Todo mal nós amarramos e lançamos no abismo. O Teu sangue tem poder sobre nós. O Teu sangue nos garante a vitória. O Teu sangue tem poder. Nós destruímos as obras do mal. Sejam elas quais forem, nós destruímos agora em nome de Jesus e ordeno que todo mal saia, seja opressão, cansaço, estresse, perturbação, mente distraída, nós repreendemos em nome de Jesus. Consagramos essa reunião ao Senhor, entregamos ao Senhor, pedimos a Tua bênção, a Tua manifestação, o Teu poder, agradecemos por tudo. Que a Tua unção nós possamos sentir e receber e ver o resultado disso. Pai, assuma o controle do trabalho. Sem o Senhor não tem sentido nós estarmos aqui. Então, abençoa-nos. Nós estamos no propósito da mudança. Defina situações, dá vitória a cada um. Responda de forma gloriosa. Obrigada por tudo. Muito obrigada. Seja conosco. Amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito? Que Espírito é esse? Amém. Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética. Para 2016. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Amém? Há uma ideia de que... E as pessoas acreditam nisso, que bom e Deus são sinônimos. Seria a mesma coisa. Essa ideia de que Deus bom e Deus são sinônimos, já entrou dentro das igrejas. Porque as pessoas acreditam que se é bom, é de Deus. Isso ainda é usado. É bom, é de Deus. E não é verdade. Se fosse tão óbvio o bom e o mal, por que
a Bíblia nos manda buscar discernimento sobre o que é bom, a diferença do bom, daquilo que vai nos fazer bem e o mal. Isso é tão óbvio. A Bíblia diz assim, em Provérbios 14, 12. Há caminho que parece certo ou bom ao homem, mas no final conduz à morte. Numa outra tradução, algumas pessoas pensam que estão fazendo o que é certo, mas o que elas estão fazendo vai realmente matá-las. Na atualizada, há um caminho que parece certo para um homem e aparece diante dele, mas o seu fim é o caminho da morte. Na mensagem, é interessante, existe um modo de vida que parece inofensivo o suficiente. Olhe novamente, ele leva ao inferno. Claro, essas pessoas parecem estar se divertindo, mas todo esse riso terminará em desgosto. Então vamos voltar aqui. Algumas pessoas pensam que estão fazendo o que é certo, ou há um caminho que parece certo, que parece bom ao homem, mas no final conduz à morte. A verdade é que nem tudo que as pessoas apresentam como bom, Deus está naquilo. Aquilo vem de Deus. A Bíblia fala que o engano seria tão grande nos últimos tempos que até os eleitos serão enganados. A Bíblia fala do anticristo como um homem extraordinário. Para um lado e para o outro, ele é mau. Só que ele vai ser amado, reverenciado, porque ele vai ter algo bom, ele vai apresentar algo muito bom às pessoas, mas totalmente avesso às coisas de Deus. Totalmente contra Deus, rebelde para com Deus. Então uma pessoa pode olhar para algo e dizer, nossa, isso é bom. Em quantos lugares, quando se aprova uma lei, por exemplo, quando aprovaram a lei do casamento homossexual nos Estados Unidos, a frase mais usada foi, o amor venceu. E a gente sabe que o amor venceu quando Jesus Cristo foi à cruz. As pessoas tratam isso de bom, tratam isso de amor. Isso é amor. Isso é bom. Mas a Bíblia não trata isso de amor, e nem de bom. Quando aprovam alguma lei, como do aborto em algum lugar, diz, o direito da mulher foi respeitado. Todo mundo, e vão para as redes sociais, e defendem. Isso é bom para eles. Mas não é bom. Deus diz que não é bom. Mas muitas pessoas veem como bom. Quando Deus não está numa coisa, não é bom. Tudo que está fora da sua palavra não é bom. Pode ter as pessoas trabalharem para dar a ideia, a imagem que é bom, e falar que é bom, e fazer até as pessoas acreditarem que é bom, mas não é bom. Quando um cristão não quer se colocar na frente do trem, porque eu vou ser atropelado. Claro, se você se colocar na frente do trem, você vai ser atropelado. Se você se posicionar, vai ter pessoas que não vão gostar de você, mas isso faz parte. Isso é preciso. Se todos esses
cristãos, essa quantidade imensa de cristãos que estão por aí, estivessem se posicionando, e não apoiando e fazendo concessões, e perdendo a vida com coisas inúteis, falando de coisas inúteis, porque que o mundo seja fútil e fale de coisas inúteis e fúteis, e fique em redes sociais jogando a vida fora. Eu não me assusto com nada disso, porque esse é o perfil do mundo, essa é a cabeça do mundo, mas que os cristãos vivam dessa maneira, emitindo opinião que ninguém pediu, falando asneiras e decididos, mesmo tendo uma sabedoria tão grande, que é de Deus, optando pela sabedoria do homem. Que a sabedoria do homem não é a sabedoria de Deus. O homem apresenta algo como muito sábio, como muito equilibrado, lógico, racional. Mas quando você chega perto, é contra o que diz a Bíblia. Não é bom se Deus não está naquilo. Salomão disse, isso é tão óbvio, o bem e o mal, eu sei o que é bom, isso é de Deus, porque é muito bom, se é de Deus é bom, então, aliás, se é bom é de Deus, se é bom é de Deus, com certeza, isso é bom, então é de Deus, tem Deus, é coisa boa, é do bem, o mundo diz, isso é do bem, a pessoa é do bem, isso é do bem. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo, e capaz de distinguir entre o bem e o mal, porque o mal pode estar de uma maneira camuflado, que você acha que aquilo é bom, mas aquilo vai ser a destruição da sua vida. Pois quem pode governar este tão grande povo, se não tiver esse discernimento, entre o que é bom e o que é mal? Às vezes o que você está defendendo é achando que é bom demais, não é? A verdade é que aquele jovem rico foi até Jesus e disse, bom mestre, ele disse, bom é Deus. Ele não estava dizendo que ele não era bom, ele estava dizendo, bom, qual a sua referência para bom? Qual a sua referência para bom? Você me chama de bom, mas qual é a referência para isso? 2 casas iguais, 3 quartos, 2 banheiros, 2 famílias. Uma família está saindo de uma casa, um apartamento de 2 quartos e um banheiro. Está indo para uma casa, um apartamento de 3 quartos e 2 banheiros. Uau, que progresso! Uma família está saindo de uma mansão de 5 suítes e está indo para uma casa de 3 quartos e 2 banheiros. Eu estou perdendo. Então, qual a sua referência para bom? O que é bom para você? Pedro achou que estava fazendo algo bom quando ele disse, não, Senhor, o Senhor não vai à cruz. Para trás de mim, Satanás. Pedro achou que ele estava fazendo algo bom. Mas Jesus disse, para trás de mim, Satanás, isso não é bom. É necessário que eu vá à cruz. Quando aquela mulher quebrou um perfume que custava 1 ano de salário, e derramou, assim, simplesmente ela derramou em Jesus. Todos os discípulos concordaram com Judas que aquilo era um desperdício. Mas Jesus disse, não, ela teve uma boa atitude comigo. Ele disse, o que ela fez é bom. Eles disseram, o que você fez não é bom. Mas Jesus disse, o que você fez é bom. Paulo falou da apostasia, Pedro falou do engano, Judas falou não, esse Judas traiu Jesus, outro Judas falou do engano.
Salomão pediu discernimento para saber, aqui, distinguir entre bem e mal. Porque o mal, ele se apresenta como bom. E você pode achar que é uma coisa boa. O engano do mundo. Quem governa esse mundo é o diabo. E o diabo cria maneiras e maneiras para fazer você acreditar que uma coisa que é péssima, destruidora, devastadora para a sua vida é muito boa. Não foi o lado mal da árvore, do bem e do mal, que atraiu a Eva. Foi o lado bom. A Eva não foi atraída, ela não foi atrás do fruto por algo mal, ela não foi em busca de algo mal, algo ruim. Foi o lado bom que atraiu. Foi o lado bom, eu quero que você lembre que foi o lado bom da árvore, do conhecimento do bem e do mal que atraiu a Eva. Foi o lado bom que atraiu. O diabo apresentou a ela algo como você está perdendo. Ela achou que ela estava perdendo algo muito bom, e na verdade ela estava perdendo tudo que ela tinha, porque é isso que o diabo faz. O diabo faz você tirar os olhos de tudo que você tem, tudo. Você anda, você vive, você tem, você respira, você tem tanto que eu passaria horas falando o que nós temos. Ele tira o seu olhar daquilo e faz você colocar só no que você não tem. Quando você pensa no jardim, você imagina talvez 2 árvores, 3 árvores. Há especialistas que dizem que há cerca de 250 mil espécies de árvores frutíferas. Então ela podia desfrutar de 999 tipos de árvores, de frutos. Ela podia desfrutar, mas o diabo conseguiu tirar o olhar dela de todas essas e colocar apenas em uma. E quando nós falamos de Adão e Eva, as pessoas logo pensam em pessoas, quem sabe até burras, alienadas. Eu não chamaria de burro alguém que nomeou mais de 1,5 milhão de animais, deu nome a eles e não esqueceu o nome deles. Você dá para chamar de burro uma pessoa dessa? Hã? Não, ele não era burro. Muito pelo contrário, eles eram pessoas brilhantes. Então não importa quanto QI você tem e quanto de inteligência você acha que tem. Se você não tiver o discernimento de Deus, você pode ser enganado. Brutalmente enganado. E se o diabo te conseguir fazer você acreditar que algo mal é bom, se ele esconder muito bem o mal e convencer você que o que é mal é bom, e é muito fácil você saber quando aquilo está fora da palavra. Deus te dá uma orientação. Mas vamos lá. Eu falei na quarta-feira sobre conhecimento aprendido ou ensinado e revelado. Deus falou para o Adão, Deus não falou com a Eva sobre aquela árvore. E não encontramos em nenhum lugar que a Eva foi até Deus para perguntar por ela mesma. Isso é um grande problema. Alguém me falou. Eu ouvi.
Mas eu nunca fui lá realmente para saber por mim. Um grande número de pessoas não conhece a Deus de forma revelada por Ele. Ele conhece por intermédio de alguém que falou para ele e ele nem sequer buscou se aprofundar. E é por isso que você vê uma pessoa acreditando uma coisa hoje, acreditando em outra amanhã, intoxicada, porque ela ouve tudo, ela pega tudo, e no final ela não retém nada que é bom, ou retém só o que é ruim. Vamos falar um pouquinho de Eva, antes de eu ler Gênesis 3. Eva vivia num ambiente perfeito com a presença de Deus. Eva nunca sofreu uma calúnia, um ataque, uma fofoca. Não teve problemas na família. Ela não foi violentada, não foi agredida, não foi estuprada. Não tinha problemas financeiros, não tinha falta de nada. Eva tinha um bom marido, morava num lugar perfeito, tinha prosperidade, onde o lugar onde eles estavam, é só você ler, tinha todo tipo de pedras e ouro e poder. Tinha tudo. E nem assim ela se manteve fiel ao que ela havia ouvido. Porque é fácil as pessoas dizerem assim, não, eu estou agindo assim, ou porque eu tenho esse problema, ou aquele. E Eva, num ambiente tão perfeito, facilmente ela se virou contra Deus. Facilmente. Porque o que o diabo faz, é o que ele fez com ela. Ele perverte o caráter de Deus para a pessoa. Ele colocou para ela que Deus estava tirando algo dela e não dando, como um Deus que tira e não dá. E a partir do momento em que o diabo trabalhou para fazer a Eva ver Deus de uma outra maneira, ela se virou contra ele. Eu estou convencida, não posso provar, mas só pelo fato dela não ter se chocado com a serpente falando com ela, a ideia que eu tenho, não está na Bíblia, mas eu, nesse caso, deduzo, pela reação dela tão natural, uma conversa tão natural, que não era a primeira vez que ela falava com a serpente. Mas é aí que está o problema. Eu não sei como a serpente ficou amiguinha da Eva, mas chegou o dia em que ela deu o bote. A Eva devia saber que ela estava lidando com uma serpente. E você espera o quê de uma serpente? Eu acredito que não era a primeira vez que ela se relacionava. Porque ela parecia muito normal, inclusive com um animal falando. Então, pode ser. Porque as pessoas sempre imaginam que Deus fez, e então isso aconteceu uma semana depois. Não, nós não sabemos quantos anos isso levou, 50 anos, 100 anos, não sei quanto tempo isso levou. Mas chegou o dia em que a serpente fez ela ver Deus de uma outra maneira. Porque aquela mulher não tinha um conhecimento revelado de Deus. E é impressionante como o Adão, que recebeu de Deus, cedeu tão facilmente. Vamos ver isso aqui.
Gênesis 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo, ó, como começa, que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Ó, a astúcia, Deus falou isso? Foi isso que Deus falou? Quer dizer, que sentido tem isso, vocês não comerem, não poderem comer? Respondeu a mulher, ó, com uma tranquilidade, ó, ela não está chocada com isso. Parece um acontecimento normal na vida dela. Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Ela tinha ouvido isso do Adão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Porque é isso que o diabo trabalha para fazer as pessoas acreditarem. Deus falou algo, está escrito, mas não é bem assim. Mais que isso, não vai acontecer isso comigo, que está sendo dito que vai. Não, eu não vou morrer, não vai ser o meu fim. Não, eu tenho o controle e eu vou fazer algo que está fora de Deus, algo fora, algo que Deus disse para eu não fazer. Mas eu ainda vou ficar com tudo que eu tenho e ainda vou terminar melhor. Eu não vou perder nada, minhas circunstâncias não irão mudar, nada vai mudar. O diabo disse, você não vai morrer. Naquele momento ele jogou uma malícia para esticar o assunto. Porque ele precisava jogá-la contra Deus, fazer ela ver Deus com uma outra imagem, não aquela imagem reta, porque Deus é íntegro. Retidão e integridade fazem parte de Deus. Justiça e retidão. Deus é justo e reto. Mas vamos começar a mostrar para ela uma outra imagem de Deus, uma outra ideia de Deus, um outro lado de Deus que ela não conhece. Tem um outro lado, e eu vou fazer ela ver. Mas que outro lado? Deus é justo e reto, não tem outro lado, Ele é. Eu sou. Não, mas eu preciso fazer ela acreditar que existe um outro lado. Deus sabe, ó, Ele sabe. Ele sabe por quê. Ele sabe por quê, Ele sabe. Ele sabe. Que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão. E vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Então, Deus sabe que não é assim. Deus está te escondendo algo. Deus está te privando de algo. Naquele momento, o diabo fez ela ver Deus não como alguém que dá, mas alguém que tira. Eu vou repetir, naquele momento, o diabo a virou contra Deus, colocando na cabeça dela, porque ela deixou, que Deus não é aquele que dá, mas aquele que tira, que impede as pessoas de viverem coisas
muito maiores, que tinha algo maior ali. E que ela estava sendo privada. Quando a mulher, olha aqui, ó, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Foi o lado bom. Ela olhou e disse, nossa, então isso vai ser muito bom para mim e para o meu marido, isso vai ser uma coisa extraordinária para mim e para o meu marido. Ela acreditou que algo que estava fora de Deus era muito bom para ela e para o marido. Não existe nada bom fora de Deus. Não existe nada bom fora de Deus. Foi o lado bom que atraiu ela. Ela viu que era bom, que era agradável. E assim, eu quero esse conhecimento, eu quero isso. Não foi o lado mal que atraiu a Eva. Foi o lado bom. E é o que vem acontecendo com muita gente. É algo que ela acha que é bom. Ela realmente... Porque esse é o problema do engano. É redundante, mas é verdade, ele é enganoso. Esse é o problema do engano. Ele faz você acreditar que algo que é muito ruim para você vai ser bom. E uma pessoa, quando se desvia, normalmente, ela não está consciente que ela está se desviando e ela está sendo levada. Ela não está vendo. Ela não viu que ela estava sendo levada num plano sórdido, sendo usada contra Deus e para arruinar. E no final, ela que ia ficar com a fatura, com aquela colheita, ela teria uma colheita terrível. Como tiveram. Ela foi atraída pelo lado bom da árvore. Ela não foi em busca de algo mal, ela foi em busca de algo bom para ela, na cabeça dela. Mas aquilo estava fora de Deus. Deus havia dito não. Como é que você vai ter algum sucesso fora daquilo que Deus te orientou? Deus disse para você não, e você acha que mesmo assim, fora, fazendo o oposto do que Ele falou, você vai se dar bem? Você não vai. É o que as pessoas estão aí se relacionando. Por exemplo, a fornicação. Os casais fazem sexo fora do casamento, eu só tenho esse namorado, eu sou fiel à minha namorada, eu sou fiel ao meu namorado, eu não tenho nenhum outro relacionamento. E assim, que mal há nisso? A gente se ama. A gente está morando junto, e assim, a gente se dá bem, a gente não faz mal para ninguém. Que mal? Acontece que você está indo contra leis. Se a Bíblia condena a fornicação, que é o sexo fora do casamento, você não vai ser feliz. Ah, mas é algo bom para mim. Mas a Bíblia diz que isso é pecado. Mas o diabo quer fazer você acreditar que é bom, porque você se sente bem, você não faz nenhum mal para ninguém. Você está vivendo ali sua vida. Só que está fora da palavra de Deus. Você não vai ser feliz, realizado, abençoado, fazendo algo que a palavra disse para você não fazer. E por aí vai. Normalmente as pessoas dizem, não, mas eu não estou fazendo mal para ninguém. Mas não está aí, não é essa, a questão não é essa. O que cada um tem que entender é o seguinte, quando você faz algo que a Bíblia condena, você está indo
contra a palavra de Deus. Você não vai ser respondido, não vai ser abençoado, não vai ser bem-sucedido. Você está quebrando leis importantes, você está sendo desobediente, você vai perder a sua salvação, você vai perder as promessas de Deus aqui na terra, a sua vida não vai fluir. Não tem bom fora de Deus. E não é porque diz que é bom que Deus está naquilo. Bom e Deus não são sinônimos. Não é a mesma coisa. Ela foi em busca de algo bom. Mas Deus não estava naquilo que ela achava que era bom. Deus havia dito, não faça. Mas ela acreditou no que a serpente disse, que Deus estava escondendo algo dela. Que tinha um outro lado de Deus que ela não conhecia. E que aquilo seria bom sim. E que ela acabaria com mais. E ela acabou sem nada. Sem nada. Segunda Coríntios 11, 3-4. O que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sincera e pura devoção a Cristo. Pois se alguém tem pregado a vocês um Jesus que não é aquele que pregamos, Paulo não pregou uma fé customizada. Por que quando eu falo de customização, algumas pessoas ficam muito bravas e não sei o quê? Porque elas acham que ir lá e pagar caro por um brinde é bom. Porque foi colocado na cabeça delas que aquilo é bom. E que aquilo tem algum poder de levá-la a uma vida extraordinária. Mas ela não está tendo essa vida, porque ela está lançando a fé dela em uma coisa que não tem poder, não tem sentido. E ela, ao invés de ir a Deus, ela coloca um intermediário, alguém para mediar, que ela fala que é Jesus, mas na verdade ela está agarrada a alguma coisa. Que foi vendido para ela, apresentado a ela como bom, como algo transformador, com poderes miraculosos. Mas aí eu poderia apresentar, eu não vou só falar de brinde, porque se eu for falar de customização, são tantas bizarrices e loucuras que assim, não dá. Realmente, quando você acha que já viu de tudo, você descobre que não viu não. Tem sempre como piorar. Mas por que essas pessoas vão até essas coisas? Porque elas acreditam que aquilo vai ser bom para elas. Mas aquilo está fora da palavra. Como uma coisa que está fora da palavra vai ser bom para você? Não vai. Pois se alguém tem pregado a vocês um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, você acolhe um espírito diferente. Que espírito você tem acolhido em você? Qual é o espírito? Vamos lá. O espírito de temor, de coragem, de amor, de perseverança, de resiliência, ou de ódio, fofoca. Não sei. Vai abrindo.
Qual é o espírito que você acolheu? Está remoendo sentimentos e mágoas e tal. Qual é o espírito que você acolheu? E que você quer se convencer que não tem nada de mais. Um sentimento por alguém contrário à palavra. E por aí vai. Ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram. Vocês o toleram com facilidade. Você está tolerando com facilidade um evangelho diferente? Uma palavra, aquilo que pregamos aqui, se alguém tem pregado a vocês um Jesus que não é aquele que pregamos, mas você tolera. Você acolhe um espírito contrário à palavra, mas você tolera. Vai entrando, você tolera tudo com facilidade. Tudo com facilidade. Você vai aceitando na sua vida com a maior facilidade. Vamos lá. O que é que você tem aceitado com tanta facilidade? Você ouve qualquer coisa, tudo bem, acha que você tem controle, você deixa entrar tudo bem, você se relaciona com pessoas que a Bíblia manda você não se relacionar, em diversas passagens, mas você acha que não tem problema nenhum, você senta à roda dos escarnecedores, como a Bíblia diz, o Salmo 1, você vê que é o primeiro Salmo 1, já está lá como o primeiro para alertar. Cuidado com quem você se relaciona. Mas a Bíblia não manda você amar. Oh, bonitinho. Você não sabia, né? Você vai lá e senta na roda dos escarnecedores só porque você ama, não é? Você ama aqueles escarnecedores, você vai no ambiente deles, entra no espírito deles, ouve as baboseiras que eles falam, tudo por amor, não é? Amor, o amor mesmo. Você quer ganhar a pessoa para Jesus, quer evangelizar, quer que ela seja salva. Você se assenta à roda dos escarnecedores por amor. É uma coisa boa. Eu não vejo nada demais. Abra o leque. Tem algumas passagens que Paulo fala que com algumas pessoas nós não podemos nem nos sentar, nem comer com elas. E é o mesmo Paulo que manda você praticar o amor. Mas o mesmo Paulo também fala das pessoas que foram entregues a uma disposição mental reprovável. E é por isso que você precisa de discernimento para saber exatamente o que é bom e o que é mal. Onde Deus está e onde Deus não está. Porque tem coisa que as pessoas querem colocar Deus e Deus não está naquilo. E elas facilmente repetem os versículos bíblicos convenientes para se justificarem, quando na verdade elas estão erradas. Mas elas toleram com facilidade muitas coisas. Elas aceitam, elas acolhem, elas se submetem, tudo com facilidade. E elas vão sendo enganadas aqui. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou a Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida. E se desvie de sua sincera e pura devoção a Cristo. É muito fácil você se desviar, como a Eva se desviou. Ela não foi em busca do lado mal, ela foi em busca do lado bom da árvore. Ela acreditou no que a serpente falou, que ela estava perdendo algo muito bom para ela e para o marido. Ainda na mensagem diz assim: agora receio que assim como a serpente seduziu
seduziu Eva com sua fala mansa, vocês estejam desviados da pureza simples do seu amor por Cristo. Vamos para Tiago 1, 16, 17. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva, diga boa dádiva. E todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda, como sombras inconstantes. Almeida, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Atualizada, toda boa coisa dada e todo dom perfeito são lá do alto. Ele vem descendo do Pai das luzes, o Criador e sustentador dos céus, em quem não pode existir variação, no nascente ou no poente, ou sombra lançando por sua transformação, pois ele é perfeito e nunca, nunca, nunca muda. Mensagem: tudo que recebemos que é bom e perfeito só pode vir diretamente do Pai das luzes. Em Deus existe plena firmeza, nele não existe instabilidade. King James, meus amados irmãos, não vos permitais ser enganados. Toda boa dádiva e dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há oscilação, como se vê nas nuvens inconstantes. Não se deixe enganar. O que é bom vem de Deus. Não é nada que não vem de Deus. Não é bom. Se não está na palavra, não é bom para você. O que é bom vem de Deus. Toda boa dádiva e dom perfeito veio de Deus. E Deus não muda. Ele não muda de ideia. Ele não oscila. Ele não é como sombras e nuvens inconstantes. Se ele falou para Eva, não, falou para o Adão, e o Adão falou para Eva, não toque, não coma, não chegue perto, não toque nessa árvore. Ele estava dizendo, isso não é bom, mas a serpente disse, isso é bom. Você vai ficar com mais, você vai terminar com mais, e você não vai perder nada. Você vai terminar com mais e não vai perder nada. Vai terminar com mais e não vai perder nada. É isso que o diabo conta para você. Você vai terminar com mais, sua vida perfeita, linda, maravilhosa. Uma coisa incrível. Você desobedece a Deus e você vai terminar feliz. Você sai da direção certa. Sabe por que eu adoro correção? Infelizmente, algumas pessoas não gostam de correção, mas eu gosto de correção. Sabe por quê? Porque se eu for uma idiota, querendo chegar em Rio Preto, descendo para Santos, eu vou ficar feliz. Que alguém diga para mim que eu estou sendo estúpida, a direção é oposta, é contrária. Eu nunca vou chegar pegando a estrada que dá para Santos, eu vou chegar em Rio Preto, eu nunca vou chegar em Rio Preto. Então eu fico feliz quando eu encontro na palavra, quando Deus fala comigo, essa direção está errada, você não vai chegar onde você acha. Nesta estrada, caminho errado, pega um retorno. Mas o que acontece com muita gente? Ele ficou ofendido, muito, muito ofendido, se ele for corrigido, mas o Senhor ama, ele corrige apenas quem ele ama. Por isso que a correção é maravilhosa, é um sinal de que Deus está preocupado comigo. Isso é muito sério. Não, meus irmãos, não se enganem. O que realmente é bom e é perfeito, vem de Deus. Porque se Deus disse não, você vai terminar com nada. Ele disse não, mas você quer desobedecer. Você está tentando chegar em um lugar, pegando a estrada errada.
Ela terminou com nada. Ela foi em busca de algo bom, uma coisa boa para mim, para o meu marido, e conhecimento, e nós vamos, e a serpente disse que nós vamos ser como Deus. Então, Deus não era tão bom assim, não é? Porque Ele está me privando de algo. Mas não demorou para ela descobrir que ela foi enganada por uma ideia de bom, mas era mal. Porque desobedecer a Deus é mal. É devastador para a vida das pessoas. Devastador. Se tem uma coisa que vai devastar com a sua vida, é quando você está ouvindo de Deus: não faça isso, não vá para essa direção, não é o caminho. Mas você quer acreditar. Esse é o grande problema do engano. Você acredita de todo o seu coração que vai dar tudo certo. Você não só vai manter o que você tem, como vai terminar com mais. E você não só vai perder o que você tem, mas como diz a Bíblia, até o que não tem lhe será tirado. Não é porque dizem que é bom que Deus está naquilo. Foi o lado bom da árvore que atraiu a Eva. Vamos para entender sobre o conhecimento revelado, o ensinado, aprendido. Mateus 16, 13, 19. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eu gosto disso porque Deus trabalha para as pessoas não pensarem com a cabeça dos outros. Pense com a sua cabeça, pense. Use a sua cabeça. Mas vamos lá, o que as redes sociais dizem que eu sou? Quando você vai lá e vê o que as pessoas estão dizendo que eu sou. Qual a opinião delas? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que é um dos profetas. Cada um fala uma coisa. Quando você não tem o conhecimento revelado de Deus, você vai ficar desse jeito. Ah, então, eu acho, né? Porque eu ouvi falar. Então, eu acho, sabe? Porque me disseram. Então, eu vi lá, estava assim, sabe? Então, me disseram. Então, eu ouvi, sabe? Eu li também, assim, sabe? Eu li na revista tal também. Eu vi no blog tal. E assim, eu vi lá no Face do fulano. Então, eu vi lá no site tal. Então, você não viu nada da parte de Deus mesmo, não? Não dá para ir direto a Deus e perguntar a Ele? Será que alguns cristãos vão viver a vida assim? Sempre pelo que alguém disse? Agora vem Jesus de novo. E vocês? E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Agora pensando pela sua própria cabeça, pela sua cabeça, não pela cabeça dos outros, não pelas mídias. Através das mídias, você tem uma informação, você diz: eu quero que você me diga o que você, cada um de vocês. O que está aí? Quem vocês dizem que eu sou? Simão respondeu: Pedro. Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu não sei em que momento Pedro, aquela revelação explodiu dentro dele. Se foi um momento em que Jesus estava curando alguém, ou que ele estava pregando as bem-aventuranças, eu não sei. Eu sei que chegou primeiro em Pedro a revelação de quem era Jesus. Os outros ainda, você não vê ninguém além dele falar.
Os outros talvez ainda estavam lá, né? Pode ser, pode mesmo, pode ser o João Batista. Mas não sei, tem características do Elias também, gente. Vamos estudar isso aqui. Olha, eu percebi, assim, tem algo do Jeremias lá também, sabe? Então, ainda não sei, não achei nenhum desses, mas eu estou achando que é um dos profetas, sabe? Está na mão de Deus, né? Deus está no controle, né? Só que ele quiser revelar, não é mesmo? Ele vai revelar, né? Simão respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu: Pedro, feliz é você. Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, não foi algum homem que disse isso para você, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades do inferno não poderão vencê-la, e eu darei a você as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado dos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado dos céus. Pedro, em cima dessa revelação, eu vou levantar a minha igreja. E o inferno nunca vai conseguir prevalecer na vida de uma pessoa que tem a revelação da palavra. Porque quando uma coisa entra dentro da gente, podem arrancar o coração, a cabeça da gente, mas não arranca aquilo de nós. Uma pessoa pode arrancar meu coração, cortar a minha cabeça, mas não tira o que está dentro de mim. Eu tenho convicção. Eu não negaria Jesus. Eu mato você, eu arranco o seu coração, eu corto a sua cabeça. Mas você fica livre se você negar. Não, filho. Isso está dentro de mim. Você pode arrancar minha cabeça, mas não pode arrancar isso de mim. Porque isso já está aqui. Não foi alguém que me deu isso. Eu recebi de Deus. E ninguém pode tirar. Quando a palavra entra, quando o conhecimento revelado chega, arranca o seu coração, mas não arrancam isso de você. E é por isso que essas pessoas prevalecem. É por isso que as pessoas que conhecem a Deus de forma revelada, ninguém pode vencê-las. Ninguém pode derrubá-las. É impossível o inferno prevalecer na vida de alguém que tem um conhecimento revelado de Deus. Porque ele vive por convicção. Ele não faz as coisas pelo que alguém falou, ou porque ele acha ou desconfia, mas ele tem certeza. Isso faz dele uma pessoa confiante e segura. O inferno não prevalece na vida, mas eu sou a igreja do Senhor e o diabo tem me vencido. Porque o máximo que você tem talvez é um conhecimento aprendido, ensinado. Você ainda não recebeu essa revelação porque você não busca, porque você não deu lugar a isso, porque você não parou para ir lá, como Eva nunca foi a Deus, ela ficou só com a conversa do Adão. Ela nunca foi a Deus para ela se relacionar com Deus. Você tem que ir a Deus, tem que se relacionar com Deus, não pode viver apenas do que as pessoas falam a você, do que as pessoas, do que eles dizem. Senão você fica lá. Será que é isso? Será que é isso? Não sei mais no que acreditar, sabe?
Eu não sei, não quero acreditar. Você não sabe? Você não sabe porque você não buscou revelação. E como é que a gente vai obter revelação? Se relacionando com Deus. Ele quer que você se relacione com Ele. O conhecimento revelado é a âncora do conhecimento revelado. Uma âncora mantém um barco no mesmo lugar. O conhecimento revelado mantém uma pessoa no lugar que ela tem que estar. Quando você tem um conhecimento revelado, ninguém arranca você do seu lugar. Ninguém. Se você vai para lá, vem para cá, você até hoje não se posicionou, é porque você não conhece a Deus. Você pode conhecer religião, pode conhecer igrejas, pode conhecer os versículos bíblicos, pode até ter lido a Bíblia inteira, mas conhecer a Deus vai além disso. E o Senhor disse, eu vou te dar poder, vou levantar a minha igreja por seu intermédio, por esse conhecimento que foi dado a você, e quem deu foi meu Pai. E por quê? Porque certamente, mesmo com as coisas estúpidas que muitas vezes ele fazia, ele tinha uma sede, e é visível que ele tinha uma sede diferente. Ele estava em busca. Uma outra situação interessante é essa aqui. João 6, 67 a 69, Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Jesus começou a pregar e ele tinha vários outros discípulos já. Muitos que haviam crido nele estavam ali. E ele começou a pregar. E começou a pregar e ele levou uma palavra forte. E quando ele terminou, eles disseram assim, essa palavra é muito dura, nós vamos embora, não dá para viver isso aí não. Eu gosto muito disso, da postura de Jesus, porque é como se eu estivesse com todos vocês aqui, todo mundo levantasse e fosse embora, e eu ficasse só com 12 pessoas. E eu olhasse para essas 12 e dissesse, vocês não querem ir também? Aproveita. O Pedro disse, a verdade é que a palavra é dura mesmo, mas para onde a gente vai? Para onde nós vamos? Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Não tem lugar para ir. Só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Não tem lugar para ir. Para onde nós vamos? Que é dura, mas... para onde nós vamos? Isso é forte. Para onde iremos? Eu vou para onde? Essa palavra não é fácil de ouvir, mas para onde eu vou? Eu vou para onde? Só tem salvação do Senhor, só a vida do Senhor, só o Senhor tem as palavras de vida eterna, só o Senhor pode salvar. Ninguém mais pode salvar, Pedro deixou claro. Nós cremos e sabemos, ele estava falando em nome de todos, mas aquilo estava nele, nós cremos, eu creio e eu sei, diga sabemos. Eu sei que és o Santo de Deus, e quando eu creio, eu sei, como é que eu vou conseguir, é impossível eu ir para outro lugar, para outra direção. Não tem nada fora do Senhor, ele disse. Para onde eu vou? Para onde? Para quem iremos? Para onde iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Não tem nada fora do Senhor. Nada. Absolutamente nada. Grande revelação. Só o Senhor, isso é uma revelação
Por que algumas pessoas saem por aí andando para lá e para cá, como se tivesse um meio mais fácil, como se tivesse uma outra coisa? Porque elas ainda não sabem disso, que ela não crê e ela não sabe. Ela ouviu, ela tem um conhecimento aprendido, ela tem um conhecimento ensinado, mas ela não tem revelado. E o que eu passei 1 semana, 15 dias falando? Que você não é o que você não se torna o que você é ensinado, você se torna aquilo que você crê. Enquanto você não crê, você está sendo ensinado. O que eu disse no início dessa palavra? Eva não tinha um passado, não tinha nenhum tipo de situação constrangedora, vida dura, sofrida, lugar difícil. Ela estava num ambiente perfeito. E ainda assim o diabo conseguiu virá-la contra Deus. Nós estamos num mundo que é governado pelo diabo. E é por isso que a palavra fala tanto. Jesus só num capítulo, ele falou acho que 3 ou 4 vezes, cuidado com o engano, cuidado com o engano, cuidado com o engano, cuidado com o engano, cuidado com o engano. Eu já falei bastante sobre isso, cuidado com o engano da mente, o engano do coração, o engano das religiões, o engano do mundo, cuidado com o engano. Bom e Deus não são sinônimos. Não é a mesma coisa. E a maioria das pessoas se afastam de Deus em busca de algo que elas dizem que é bom, é muito bom, vai ser bom, mas não é bom, porque o que te afasta de Deus não é bom. Aquilo que é feito fora da vontade de Deus não é bom. Quando você se vira contra Deus não é bom. Quando você desobedece a Deus não é bom. Quando você vai contra o que Ele falou não é bom. Quando você tem o conhecimento revelado da palavra, é igual o dinheiro. Tem um monte de gente que até hoje, da hipocrisia, falou, o dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro, não é o dinheiro, é o amor. O dinheiro é uma ferramenta. É como uma arma. Uma arma na mão de um bandido tem uma finalidade e um propósito. Na mão de um policial tem outra. A arma na mão do policial ela é usada de uma maneira. Na mão do bandido é usada de outra. Dinheiro é muito bom. Sem dinheiro você não faz nada. Você precisa de dinheiro. Agora, se você passar mal o dinheiro e usar mal essa ferramenta, e assim, por falta de revelação, as pessoas falam asneiras, elas falam besteiras, elas se metem em problemas seríssimos. Elas passam uma vida servindo a uma religião e não a Cristo. Ouvindo de tudo um pouco e não sabendo de nada de verdade. Porque quando elas têm que provar que elas sabem, o que elas creem, é um fiasco. Não tem estrutura nenhuma, não tem nada. Elas têm sempre uma visão distorcida das coisas. Se elas entram numa luta, num problema, numa guerra, elas já desabam. Se alguém fala qualquer coisa delas, elas já desabam. Eu tenho bons sinais, por exemplo, quando eu sofro ataques, situações, mas quando há uma concentração um pouco maior, é um sinal de que eu vou ser promovida. É um sinal que algo muito especial Deus está preparando para mim, porque há uma fúria. E quando eu percebo que há uma fúria, o diabo quer que eu me distraia com aquilo e ele cai do cavalo, porque eu sou um osso duro de roer. Eu fui fazer esses tempos agora, eu tinha que fazer uma cirurgia de muito tempo. Vocês nem perceberam porque, como eu disse, eu sou um osso duro de roer.
E eu fui fazer uma cirurgia, um implante, o meu dentista estava lá numa luta, e ele tentando furar, e ele parou e falou assim: bispo, está difícil, porque seu osso está muito duro. E eu, com a boca anestesiada, falei: eu sempre disse que eu era um osso duro de roer. O Renato está aqui? Cadê o Renato? Ei, Renato. Ah lá, meu dentista. Quando vocês quiserem, é ele que cuida da minha boca. Levanta a mão, Renato, para mim. Doutor Renato, há muitos anos. Não foi? Ficamos 14 horas juntos, né? Para tudo. Sou ou não sou um osso duro de roer? Então, quando vem algo, eu já tenho uma fúria. E não importa quem o diabo vai usar, cada tempo ele usa. Infelizmente, na verdade, você tem que olhar para as pessoas que o diabo usa com misericórdia. Porque uma coisa é você ser um instrumento nas mãos de Deus. Outra coisa é você ser um instrumento na mão do diabo. Até morrer eu serei um instrumento nas mãos de Deus. E você tem que decidir isso na sua vida. Mas não importa pessoa, meios, quem que ele está usando agora, de onde, de que maneira ele está manifestando a sua fúria. É um sinal de que ele está lutando para te desviar de algo muito grande. E eu sempre sei disso. E eu pego aquilo como um bom sinal. Um bom sinal. E eu já me ligo nisso. Promoção à vista. Promoção à vista. É coisa boa que vem aí. A coisa é boa. E eu fico feliz. Não, se você disser, você incomoda e tal. Minha gente, uma pessoa tão focada quanto eu, tenho tanto trabalho na vida, tanto, eu trabalho tanto para o reino, que quando eu termino isso aqui, eu já tenho uma outra coisa sempre, eu termino uma reunião, eu tenho outra situação, eu estou sempre envolvida em coisas produtivas para o reino. Então esse é o bom da coisa, é você se envolver com coisas produtivas, porque aí você não perde tempo com coisas improdutivas. Você não perde. Quando você focaliza o alvo certo. Qualquer coisa que está acontecendo ao seu redor não vai tirar de você aquilo que já está lá dentro. Você já pode discernir, não. Isso aqui está acontecendo, por que tanta fúria? Vitória, tem algo grande chegando. Peraí, por que eu estou sentindo isso aqui e aquilo outro? Eu não sei, mas eu sei de uma coisa. Que Deus espera que eu haja assim, assim e assim. O diabo vem e tenta mostrar um lado. Olha, se você fizer isso aqui, e desse jeito pode ser tão bom. O que eu sei? O que você sabe? Não, Deus não está nisso. Então, se Deus não está nisso, Deus não está, eu não preciso de nenhuma unção para tomar a direção errada. Eu não preciso. É muito fácil tomar a direção errada. Você não precisa de nenhuma unção para desistir na vida. Desistir é a parte fácil. Perseverar é que é o desafio. Ceder para tudo que você está sentindo e para tudo que está acontecendo ao seu redor é fácil. Isso todo mundo na face da terra faz. Se não tiver um relacionamento com Deus e um conhecimento revelado. Estou sentindo, falo, estou sentindo, faço, estou sentindo. Eu quero ver você não ter nenhum sentimento te apoiando
a fazer o que é certo, ir lá e fazer o que é certo. Por quê? Eu não quero, não tenho vontade, não sinto vontade, não tenho vontade nenhuma disso, mas eu sei. Então, se eu sei, eu não preciso de sentimentos me apoiando, eu sei que eu tenho que fazer. Então, independente do que eu estou pensando, sentindo, achando, eu sei. Então, eu vou lá e faço. Você tem que ir lá e fazer. Quando você tem um conhecimento revelado dentro de você, você sabe muito bem quando um pensamento, um sentimento, ele é algo demoníaco, ou algo contrário à vontade de Deus. Você sabe muito bem. E você não fica esperando um sentimento para te apoiar, para ir lá e fazer o que é certo. Você ter vontade. Essa é a parte difícil, mas esses são os vencedores. Porque os fracos, tudo que ele sente, ele faz, ele fala, ele pende, ele é dominado por qualquer coisa, ele sente vontade disso, sente vontade daquilo, sente vontade daquilo outro, e ele pende para a direção que vai arruinar com a vida dele. Ele é fraco, ele é dominado pelo que ele pensa, pelo que ele sente. Mas o forte não é dominado por pensamentos e sentimentos. Ele fica com o que ele sabe, ele não tem nenhum sentimento apoiando. Mas ele sabe dentro dele o que ele tem que fazer. Jesus falou para Pedro, ninguém falou isso para você. Foi o próprio Deus que falou. A palavra entrou. E quando a palavra entra, ninguém arranca ela mais de você. Ninguém mais pode tirar aquilo de você. E aí, independente de pensamentos, sentimentos, independente de qualquer coisa, você vai lá diariamente, você faz a escolha certa. E tem que ser diário, porque se você não sabe administrar um dia, você nunca vai conseguir administrar a sua vida. Se você não consegue administrar um dia da sua vida, esqueça que você vai conseguir administrar os outros que virão. Da hora que eu me levanto até a hora que eu vou deitar, eu tenho que lembrar que eu estou fazendo escolhas até quando eu acho que eu não estou. Por isso que eu preciso prestar atenção, é por isso que Jesus falou, olha e vigia, olha e vigia, depois que você ora. Porque não adianta nada você orar e não olhar e não vigiar. Você não está atento, você não está observando. Não é porque dizem que é bom que Deus está naquilo. Há uma associação. Então ele é bom, uma boa pessoa, porque ele só fala de Deus, sabe? O anticristo vai ser a melhor pessoa. A melhor pessoa para o mundo quando ele assumir o governo. Mas totalmente o nome anticristo. Pode parecer muito bom para o padrão mundano. Podem colocar Deus, uma pessoa pode colocar Deus de noite, falar tudo em nome de Deus. Mas tem uma péssima conduta. Fazer as coisas bem contrárias, bem o oposto daquilo que Deus orienta na palavra. Bom e Deus não são sinônimos. Mas isso já entrou nas igrejas, as pessoas confundem bom com Deus. Mas nem tudo que as pessoas acham que é bom, Deus está naquilo. E de novo, não foi o lado mal da árvore que atraiu a Eva, foi o lado bom. Coloque-se em pé, por gentileza. Pegue o seu propósito e coloca no seu coração.
Diga: há um lado bom que leva a pessoa para longe de Deus. Lembre-se, uma pessoa dominada pelo engano crê de todo o coração que está certa, mas está errada. As pessoas são enganadas por algo que é ruim, mas visto como bom. Lembra do que eu disse? Às vezes as pessoas esquecem tudo que Deus tem feito e focalizam apenas aquilo que elas não têm. Lembre-se que Deus quer que você se relacione com Ele por escolha. Então a palavra é pregada e aí você faz suas escolhas. Lembre-se do conhecimento ensinado e o conhecimento revelado, que está bem claro. Lembre-se que o conhecimento revelado é a âncora do conhecimento revelado. Lembre-se que a serpente disse: você não vai morrer, ou seja, você não vai perder nada. Diga comigo a palavra: vai sendo negada por algo bom, que parece certo, mas é errado. De novo a palavra: vai sendo negada por algo bom, que parece certo, mas será devastador. O diabo quis jogar a mulher contra Deus, mas uma coisa muito importante que cada um tem que lembrar: justiça e retidão são os fundamentos do trono de Deus. Deus sabe muito bem como nos conduzir, Ele é perfeito. O diabo ofereceu a ela o que ela achou que estava perdendo. A Bíblia não está desatualizada. A Bíblia é um livro com 66 livros juntos, escritos por pessoas de 3 continentes diferentes, em épocas diferentes. E é totalmente ajustado, completo, perfeito, equilibrado. Fique com o que diz a Bíblia. Lembre-se que se desviar normalmente não acontece conscientemente. Lembre-se que o mundo já está pregando perdão sem arrependimento. Você não precisa nem se arrepender. Salvação sem regeneração. Céu e não inferno. Mas não se esqueça que Jesus vem buscar a igreja santa e sem mácula. Não é a igreja X ou Y que tem isso, que faz aquilo. Mas a igreja santa. Ele vem buscar a igreja santa. Muitos acreditam que bom e Deus são sinônimos. Se o bom é tão óbvio, porque a Bíblia diz que precisamos ter discernimento para reconhecer a diferença entre o bem e o mal. Salomão pediu sabedoria para discernir entre o bem e o mal. E é isso que você vai pedir para Deus agora. Eu preciso de visão, eu preciso de sabedoria. Eu preciso de discernimento. Eu preciso, Senhor. Eu preciso ver o que eu não estou vendo. Eu preciso ver. Porque muitas vezes eu me confundo. Eu posso me confundir. Eu posso achar que algo é tão bom para a minha vida. E isso está fora do Senhor. E vai ser devastador para mim. Me dá visão, Senhor.
Senhor, eu oro para que o teu povo adquira visão, sabedoria, entendimento, revelação da sua palavra. Eu oro, meu Deus, para que a mente de cada um seja aberta. Eu oro agora, meu Salvador. Eu oro para que todos vejam tudo o que não estavam vendo. Eu oro para que essa pessoa consiga discernir muito bem o que vem de Deus, o que é o bom do mundo, o bom do diabo. Eu oro, meu Senhor, para que ela adquira um conhecimento revelado, porque se ela tiver conhecimento revelado, arrancam o coração dela, mas não arrancam aquilo dela. Eu oro por visão. Eu oro para que o Senhor dê visão ao seu povo. Onde não há visão, o povo perece. Eu oro para que essa palavra seja transformadora. E que nenhuma pessoa saia da mesma maneira. Passa do teu sangue aqui agora. E vai transformando mentes e corações. Vai transformando vidas. Que essa palavra esteja transformando radicalmente vidas. E que nenhuma pessoa saia da mesma maneira. Que essa palavra seja transformadora para a vida de cada um. E que entre de uma forma como nunca havia entrado antes. Que agora transforme, que ela possa ver essa explosão acontecendo dentro dela. Uma visão que não existia antes. E eu apresento, Senhor, o propósito. Essas 3 coisas que essa pessoa não aceita levar para 2017. Acredito que essa palavra está dando a ela condições para viver os milagres dela, para viver toda a sua grandeza. Eu acredito nisso, Senhor, porque quando a palavra vem, ela nos dá condições de discernir, de ver o que não estávamos vendo, e então podemos fazer escolhas corretas. Então podemos nos posicionar. E que haja um posicionamento firme aqui. Cubra todos com teu sangue. Materializa os livramentos, as vitórias. Tudo que foi colocado. Tudo que ela tem apresentado ao Senhor e buscado. Livramentos, vitórias. Eu peço, dê a ela todos os livramentos e vitórias. E que ela permaneça firme nesse propósito. Que ela continue buscando o Senhor, esperando pelo Senhor. Porque o Senhor está agindo e vai continuar agindo. Dá vitória ao seu povo agora, meu Deus. Dá libertação, dá cura, dá, Senhor, o livramento. Abra a mente, ajuda ela a tomar as decisões corretas, a ter um posicionamento correto. Ajuda, meu Senhor. É o que eu te peço. Seja lá o que for que o Senhor está esperando dela, ela recebeu o que precisa para fazer as escolhas corretas e viver seus milagres. Em nome de Jesus. Estenda as tuas mãos para a direção onde você precisa que Deus haja. E fala agora, Senhor, visita esse lugar, visita essa situação, visita essa questão. E eu peço nesse momento que o Senhor me dê esse livramento, me dê essa resposta, me socorra. Que o Senhor faça essa obra na minha vida, que eu viva esse milagre nesse momento, meu Salvador eterno. Ó Senhor, visita a minha casa, a minha família. Visita, Senhor, e me dê vitória. É o que eu peço agora. Visita lá, liberta meus familiares, a minha casa. Senhor, visita as pendências, as situações pendentes e me dá livramento agora. Eu preciso de socorro, eu preciso de resposta, e eu não vou levar essas situações para 2017. Eu vou entrar livre disso. Eu tomo posse de vitórias hoje, em nome de Jesus. Eu vim buscar uma resposta e eu vou levar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Senhor, meu Deus, neste momento, meu Salvador eterno, eu concordo com todas as orações e clamores, com tudo que foi apresentado ao Senhor. Eu concordo, meu Deus, com as respostas agora.
E eu ligo aqui na terra todas essas definições e livramentos. Tudo que foi colocado nesse propósito da mudança, que ela receba a vitória, a resposta agora em nome de Jesus. Eu ligo todas essas vitórias aqui na terra para que sejam ligadas no céu. E eu desligo todas essas situações adversas aqui na terra para que sejam desligadas do céu. E eu determino a vitória de cada um agora. Eu determino todas as mudanças, todo o socorro, todas as respostas que cada pessoa veio buscar, que ela saia daqui poderosamente abençoada, com a resposta, com os livramentos, com os milagres, para a honra e a glória do teu nome, meu Deus. Muito obrigada, Jesus. Amém. Amém e amém.